Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo eu quero falar sobre... acho que outros canais já falaram sobre isso, já deram suas perspectivas, né? Eu quero dar minha perspectiva e me aprofundar nesse assunto também. Falar sobre a geração Boomer. A geração Boomer foi... Por que eu quero dizer por que a geração Boomer foi ela que destruiu o Brasil? Vamos lá. Primeiro, para falar da geração Boomer, temos que falar dos pais dos Boomer, que é a geração Silent, né? Eles nasceram entre 1900 e 1929, né? E eles eram pai dos Boomer. Ela é a única geração, né? Principalmente a Silent, os pais dos Boomer, que eu realmente respeito. Tem meu respeito. Além do mais, minha avó era dessa geração. Foi uma geração que pegou duas guerras mundiais. Eles pegaram a Guerra Mundial de 1914 a 18 e de 39 a 45, que foi a segunda. Eles viveram com muita escassez de alimento, foi uma geração bem sofrida, pegaram gripe espanhola, né? Uma geração bem sofrida. Aí, pós Segunda Guerra Mundial, né? Veio o que? A geração Boomer. O que foi a geração Boomer? A geração Boomer nasceu de 64, né? Se eu não me engano, ela é de 64 até 80. Ela é de 64 até 1980. Ela foi uma geração no qual o nome já diz Baby Boomer. Baby é bebê em inglês, Boomer é explosão, quer dizer, explosão de bebês. Como morreu muita gente na Primeira e Segunda Guerra Mundial, a geração Boomer ela teve uma explosão de bebês. O que houve? Teve muita gente, muitas pessoas nascendo. Eles foram os Baby Boomer, entendeu? Começou a ter uma taxa de natalidade, essa geração, muito alta, né? E neles, como não tinha muita gente, morreu muita gente, né? Acaba que eles pegaram uma época de crédito barato no mundo inteiro, no qual eles pegaram uma economia muito melhor. Eles pegaram ainda a paridade dólar-ouro, né? O dólar ainda era pareado a ouro, não tinha impressão de moeda desenfreada, no qual podia... que a moeda não tinha mais lastro, o dólar não tinha mais lastro nenhum, entendeu? Eles pegaram ainda a paridade dólar-ouro, né? O Tratado de Bretton-Woods, né? O Tratado de Bretton-Woods que... foi pós o Tratado de Bretton-Woods que acabou com a paridade dólar-ouro. E eles pegaram terras baratas. Na época deles, como morreram muita gente, estavam precisando de gente para comprar terras, fazer terras, né? Para cultivar terras e tal. O Boom, ele pegou terra barato. Então, tipo... Pra eles, terra foi muito barato. Eles pegavam terra a preço de nada. Meu avô mesmo, ele trocou um pedaço de terra por um quintalzinho, entendeu? Ele trocou hectares de fazendas no interior por um terrenozinho. Que hoje vale o quê? Fortunas, milhões aquilo dali, entendeu? A geração Boom, ela é uma geração que... ela teve acesso a terras baratas, teve acesso a crédito, entendeu? A crédito, quem tinha universidade naquela época era rei, né? Quem tinha qualificação. Foi uma geração que teve muita abundância econômica. Não tinha ainda a terceira onda e a segunda onda assim, bem estabelecida, né? Não tiveram a mulher no trabalho, no mercado de trabalho e a liberação sexual, né? Não teve na época deles. Por isso que as mulheres deles ainda tinham mais... na cultura dos boomers, que freava o liberalismo sexual na época, e fizeram no qual os casamentos ficassem mais funcionais, né? Famílias mais funcionais. Mas eles foram uma geração que eles incentivaram as filhas, né? Incentivaram as filhas o liberalismo, né? O liberalismo sexual, o liberalismo no trabalho, que não era importante fazer família. Eles são uma geração bem mangina, né? Uma geração no qual eles preferem contratar mulheres, acham que um ambiente só de homem é ruim, entendeu? Uma geração bem... com aquelas músicas de sofrência, músicas sertanejas, aquelas músicas românticas que o homem ele sente falta da mulher, que ele não vive sem a mulher, entendeu? Foi uma geração bem, bem mangina mesmo, entendeu? Que taca o pau nas gerações posteriores, mas sendo que foram eles que inflacionaram o Brasil, né? Tudo culpa de boomer. E como eles falam que antigamente, como o Brasil, o mundo era mais rural, o Brasil principalmente sempre foi rural, até hoje o Brasil é rural, acaba com que
valeria a pena, né? Mas mesmo o Brasil hoje sendo rural, não vale a pena por causa das leis misândricas que tem no Brasil. Mas naquela época valia a pena as pessoas terem família, o homem ter família, ter filhos, porque aquilo dali ele tinha uma recompensa em campo, porque trabalhar em campo precisaria de pessoas para trabalhar, de homens para trabalhar. E o homem tinha uma recompensa tanto social, tanto financeira. Hoje em dia, os boomers mandam os mais jovens casarem, mas não tem nenhuma recompensa. Não tem nenhuma recompensa econômica para os jovens. Não tem nenhuma recompensa no qual eles podem se casar, nem autoridade eles têm mais. Eles perderam a autoridade. E os boomers estão travados, porque o Brasil ainda é um país muito analógico, e aqui é um paraíso para boomer. Eles não entendem que as coisas mudaram, mas mesmo assim o Brasil, por ser atrasado, aqui eles ainda conseguem ter mais poder, né, de influência, né, os boomers aqui. E eles pegaram uma época de muita abundância de econômica, né? Não é à toa que as casas estão todas com preço especulativo, é uma bolha especulativa. Por isso que eu falo, a geração Z, eu vou falar, a geração Z, Y, é bom comprar casa depois que os boomers morrerem. Quando os boomers morrerem e a taxa de natalidade ter declínio populacional, as casas não vão valer mais nada. Por isso que comprar casa, que as pessoas falam, comprar casa é bom para poder proteger seu patrimônio. Não, as casas não vão valer mais nada, entendeu? A mesma coisa que está acontecendo lá na Europa. Tem casa lá no interior da Europa, em vários lugares, que está sendo vendido. Por causa que lá a taxa de natalidade está muito baixa, né? Muito menor que no Brasil. Acaba que lá, como a taxa de natalidade é baixa, acaba que lá as casas, as pessoas estão envelhecendo, tem menos pessoas morando, acaba que lá as casas estão desvalorizadas. Então tem casa lá sendo vendida por 5 euros, entendeu? A mesma coisa que vai acontecer aqui no Brasil, vai ter bairros fantasmas. Entendeu? Já tá acontecendo aqui no Brasil, alguns bairros já tá cheio de idosos, entendeu? Esses idosos uma hora vão partir, entendeu? As casas vão começar a diminuir de preço. Então lá para 2035, 40, as casas vão despencar de preços, entendeu? Então não vale a pena você comprar uma casa hoje. São todas com ataque especulativo, são todas uma bolha especulativa, né? São preços inflacionados de maneira artificial. E os boomers, eles têm essa tendência a reclamar dos jovens. Na minha época eu já conseguia casa, já conseguia comprar carro, mas eles não sabem da inflação, eles não pegaram, principalmente tipo a geração X, por exemplo, eles ainda pegaram aquele dólar ali na época do plano real de Collor, do plano real de Itamar Franco. Eles pegaram ainda aquele plano real de 94, no qual a paridade, o real, ele valia até mais que o dólar em um certo momento. Eles pegaram ainda essa paridade, no qual o real ele tinha acabado de nascer, né? Então a moeda não estava inflacionada, eles tinham muito mais poder de compra. Essa geração Y, a Y ainda ela teve crédito barato no governo Lula, no boom das commodities, porque o governo dele foi ruim. Mas como os países estavam em um crescimento econômico absurdo ali no início dos anos 2000, né? Por causa das commodities, a China crescendo 10% ao ano. Hoje em dia a China não cresce mais isso, a China está com problema até de superprodução e ninguém compra nada, né? Como todo o mundo estava assim, principalmente a China, com o boom das commodities, né? Commodities quem não sabe, são recursos naturais, no qual o país pode vender. O Brasil estava entrando muito dólar aqui, então ele podia gastar, ele gastou a rodo em coisas desnecessárias. Ele foi bem intervencionista, ele gastou a rodo, né? Foi um governo bem gastador, mas estava entrando muito dinheiro aqui por causa da boom das commodities. Hoje em dia não acontece isso, por isso que hoje em dia o governo dele, o Lula 3.0, não tá funcionando, tá gastando muito, mas não tá arrecadando, tá com problema nas contas públicas, porque não tá tendo mais o boom das commodities, entendeu? Então, por não estar tendo boom das commodities, não vai ter mais aquele crescimento econômico do dólar, R$2, né? E a geração Y, ela pegou esse crédito barato, esse boom das commodities, e se deram bem ainda. Ali quem nasceu na geração Y. Mas quem se ferrou de fato foi a geração Z, né? A geração Z, ela pegou uma economia quebrada, né? Um país quebrado, um dólar R$5, né? Muito desvalorizado. O dólar, o real, em frente ao dólar, tá muito desvalorizado. O Brasil com uma dívida enorme, e quando a dívida pública tá muito enorme, acaba que o país fica quebrado também. E a geração Z, ela tá assim, quebrada. Então a geração Z, ela não tem dinheiro para comprar um carro. Um carro, por exemplo, tá 100 mil, 120 mil reais, entendeu?
E o cara que trabalha ali num empregozinho ali normal ali, do salário do brasileiro mediano, ele não consegue comprar um carro, ele não consegue comprar uma moto, uma casa, entendeu? Então a geração boom, ela pega pesado, isso pra mim é uma falta de honestidade intelectual absurdo, entendeu? Você botar pressão em guri, sabendo que a época é completamente diferente, mudou a época, entendeu? A mesma coisa falar, casamento, pô, na minha época valia a pena, porque mudou a cultura, é outro tipo de cultura, outro tipo de... Nós somos seres biopsicossociais, né? Mudou a cultura, mudou o comportamento humano das pessoas, né? E não vale mais a pena, entendeu? Você tem que ver a partir das eras que você nasceu. Se a era que você nasceu não tá dando isso, você tem que reinventar e fazer outra coisa, entendeu? A mesma coisa falar que a pessoa que... Pô, a pessoa trabalhava lá antes da energia elétrica, trabalhava como em lampareira, né? Aí veio a energia elétrica, aí a pessoa hoje em dia quer trabalhar com lampareira. Não vai dar, porque é outro tempo, a sociedade funciona de outra maneira, entendeu? Então, tipo, é isso que eu falo nesse vídeo, né? Que eu tô querendo dizer. Os boomers criticam a geração Y, a Z, mas não sabe que o contexto mudou. É outro contexto, é outra sociedade, né? Com uma economia diferente, com uma cultura diferente, com uma dinâmica diferente. Isso pra mim é uma falta de honestidade dos boomers tão absurda, mas tão absurda mesmo, que é triste, entendeu? É bem triste. É muito triste, entendeu? Eles são uma geração bem mangina que idolataram, fizeram leis mangina que ferram com o homem, misândrica, leis misândrica. E a geração Z, por exemplo, ela tá mais lúcida. Eu acho que, tipo, vai chegar um ponto que eu acredito ainda que as coisas vão melhorar pra geração Z, vai vir aí mais descentralização econômica, vai vir o Bitcoin, vai valorizar mais. A geração Z ela tem que olhar o Bitcoin como uma saída, que o Bitcoin estuda em Bitcoin, por isso que eu falo, a geração Z estuda em Bitcoin, que o Bitcoin vai ser uma porta de saída pro futuro muito grande, entendeu? O dólar, essas moedas, os Estados Unidos, depois que acabou o padrão ouro, não tem moeda fiduciária mais, entendeu? Os americanos, eles estão com uma dívida de 33 trilhões de dólares. Eles estão muito quebrados. Então, não tem muito o que fazer, entendeu? Investir em moeda fiduciária. O único é o Bitcoin, entendeu? É isso. Mas antes... Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso. Sobre o Bitcoin. Vai estar pra sair. Mas é isso, senhores. Vou ficar por aqui. Se inscreva no meu canal e dê like. Fique à vontade na seção de comentários, como sempre.